Começar a compartilhar aqui devagarinho. Aqui de fundo. Espero a pessoa entrando. Boa noite, Mário. Boa noite, Daniele. Boa noite, Marta. Espero a pessoa entrando devagarinho. Enquanto isso, vocês vão ouvindo aí um pouquinho do Xerê de Angola. Vou começar também a transmitir aqui pelo... Deixa eu fazer aqui, ó, os compartilhamentos. Né? Hoje vamos falar um pouco sobre as divindades banto. Né? A gente fala muito sobre orixá, então vamos falar um pouquinho sobre inquices ou marramba. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem uma série de anotações aqui que eu já fiz sobre isso, enfim. De alguns estudos, eu acho importante a gente dividir também com essas questões. Estão conseguindo ouvir essa musiquinha aí, o Xerê de Angola? Isso é banto. Estão conseguindo ouvir? Vou mandar aqui nos grupos. Começando a transmitir também pelo Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal aí do... Tô botando aqui um... Boa noite, Carolina, Felipe, Josivaldo. Boa noite, João Otávio aí. Boa noite, Mário, meu amigo Mário lá da faculdade lá. Boa noite, Mário, Daniele, Marta. Vamos compartilhar, só fazer o compartilhamento e compartilhem com seus amigos aí. Façam os compartilhamentos aí. Eu estou aqui só compartilhando mais alguns grupos aqui. Boa noite, pessoal do Instagram aí. Boa noite. Vai chegando devagarinho, Diego. Raquel. O Instagram tá no telefone. O Instagram tá aqui no telefone, fica menorzinho. Eu não consigo ler o nome de todo mundo, né?
Mas aí tenho a minha ferramenta nova, que eu sempre esqueço, que eu estou preservando ele ao máximo. Né? Aí eu vou colocar aqui agora, vou enxergar quem está aqui no Instagram também, aqui, ó. Ah, chegou a Raquel Cristina Falcão, o Cláudio, agora eu estou enxergando. Agora eu estou enxergando aqui o pessoal do Instagram aqui no telefone. Boa noite, Aline, Tati. O pessoal vai chegando devagarinho aí. Boa noite aí, Roberto. Karina, obrigado, Karina, também pela... Meg também está aí. Zé Maria, chegando devagarinho. Vou só acabar de fazer um compartilhamento aqui e a gente já vai começar. O tema de hoje é um tema que nós vamos falar sobre as divindades banto. A gente fala muito sobre orixá. A gente praticamente não fala sobre divindade banto. E então a gente acaba aí perdendo uma série de oportunidades aí. Né? A gente perde uma série de oportunidades quando a gente não enxerga aí essas entidades banto, né? A gente acaba não enxergando as entidades banto e a gente fica aí perdido. Eu só queria que vocês me dessem um retorno aí, se vocês conseguem ouvir o que está tocando aqui. Vocês conseguem ouvir aí o que está tocando aqui? Lele panzi do que, lele panzi do que. Você violê, se violar. Você violê, se violar, meu cajamongongo. Você violê, se violar, meu cajamongongo. Você violê, se violar. Você violê, se violar. Você violê, se violar. Eu não sou do Congo. Você violê, se violar. Você violê, se violar. Ai, você é o tata que eu malevei. Ai, você é um tata que eu manzedei. Ai, você é o tata que eu malevei. Ai, você é um tata que eu malevei. Ai, você é o tata que eu malevei. Ai, você é o tata que eu malevei. Tata que eu malevei, tata que eu malevei, tata que eu malevei, tata que eu malevei. Ai, você tata que eu malevei. Ai, você beleza? é o tata que eu malevei. E aí? Caça no Canindé. Passar esse telefone pra cá, ó, mais pertinho aqui. Tomara que eu não acidente ele. Isso aqui é uma gambiarra. Caça no Canindé. Caça no Canindé. Isso é um ponto de Mutalambê, né? Quem é Mutalambê? Vamos começar, vamos botar aqui no início aqui, ó. Botar no... Ó. Bombogira vem tomar chuchu. Bombogira vem tomar chuchu. Bombogira vem tomar chuchu. Bombogira vem tomar seu chuchu. Bombogira vem tomar chuchu. Bombogira vem tomar seu chuchu. Bombogira vem tomar seu chuchu. Bombogira vem tomar seu chuchu. Bombogira vem tomar chuchu. Bombogira vem tomar seu chuchu.
gira, tenta, como gira, tenta. E aí? Entra. Vamos lá, meu povo. Já ouviram bastante músicas? Já ouviu o pontozinho aí? Né? E aí, o que acontece, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre divindade banto, né? Divindade banto. Porque a gente vive falando, né? A galera fica aí numa coisa, né? Deixa eu colocar. Deixa eu terminar minha gambiarra aqui. Peraí, tá vendo aqui? Sabe o que tá mexendo aqui? Porque eu estou terminando a gambiarra. Porque apesar de ter toda. Sabe aquela parafernada que o pessoal de youtuber tem, aquele negócio todo? Eu tenho aquelas coisas, mas aí eu não uso nada. Eu faço umas gambiarras na hora aqui. Então tem um livro apoiando o celular. A única coisa decente aqui é o direitinho ali. Né? O pessoal sabe. E uma outra coisa, né? O pessoal me dá caderno de presente, mas eu continuo, tá, gente? Desculpe decepcionar vocês, eu continuo anotando nas minhas folhas aqui. Porém, deixa eu pegar uma coisa que eu esqueci aqui, como todo professor faz, espera aí. Eu tenho meus cadernos bonitos que eu ganhei aqui, ó. Ganhei lá, eu tenho meus cadernos bonitos, sim, né? Mas aí eu só escrevo quando é o definitivo, então eu tenho uns cadernos bonitos para escrever. Esse eu ganhei da Cat, filha da mãe Daniele, de Aguiar. Esse aqui eu ganhei lá da casa da mãe Andréia. Ganhei da mãe Andréia, lá de São Paulo. Então eu tenho um caderno bonito, tá? Mas eu continuo usando as folhas ali, entendeu? Boa noite aí, Regina, Denise, Andréia, muito obrigado por estarem aí. Vamos falar um pouco sobre divindade em banco, tá? Em uma hora não dá pra gente falar tudo, mas eu acho que vai ser importante vocês começarem a ter uma noção de que são divindades de bancos. Por quê? Vou tirar o óculos aqui para do reflexo. Por quê? Muito das manifestações, né? A gente tem aquela questão, né? Orixá, 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 orixá. A Umbanda ela não é um culto a orixá. A Umbanda é um culto, né, aos antepassados, é um culto à ancestralidade, tá? Por isso que um dos nossos temas vai ser unindo espiritualidade e ancestralidade dentro da Umbanda, que é que na Umbanda é possível você unir espiritualidade e ancestralidade, tá? Esse vai ser o nosso tema aí, lá no dia 1º de abril, né? A gente vai ter esse tema. E aí, então, é importante você notar o seguinte, tá? A Umbanda, ela é banto. Então, você tem o Calundu, você chega a Cabula, chega a Macumba Carioca, né? E eu sempre vejo o seguinte, comecem a procurar os acadêmicos, né? Por que as pessoas falam assim, caramba, você explica, eu consigo entender. Os meus alunos de mentoria, eles passam por isso. Eu faço que eles leiam várias coisas diferentes. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, onde é que eu vou encontrar alguma coisa sobre o povo banto? Você encontra aqui, ó, Iniciação à Umbanda, tá? Iniciação à Umbanda. É uma das leituras obrigatórias dentro do programa de mentoria do Quilombo das Almas. Então, é a Iniciação à Umbanda, isso aqui é a versão antiga, isso aqui é a versão nova. Tá? E aí, ele traz aqui, justamente, toda uma questão, ó, fundamentos bantos da simbologia e da liturgia umbandista. Ele fala sobre a questão banto. Então, é um dos poucos livros que ele vai te falar, né, a Umbanda pela visão banto. Ele traz várias coisas, ele traz tudo que você precisa saber de Umbanda. É um livro, aí que tá, que é bonito falar, tá? Porque eu gosto disso. É melhor do que o livro que o cara psicografou, alguma coisa lá. É do Dandara e Zeca Ligiero. Zeca Ligiero é homem de terreiro. Dandara também são pessoas de terreiro. Escreveram sobre Umbanda. Eles têm outros livros também. Escreveram sobre Umbanda. E aí, então, você tem a visão de um acadêmico com uma pessoa que vai fazer você pensar. A função do acadêmico é fazer você pensar. Não é sistematizar para tornar complicado. É a mesma coisa, teve uma vez que eu caí em profunda reflexão. Falei assim, nossa, será que eu estou querendo sistematizar o ensino de Pai Benedito do Cruzeiro das Almas? Né? O meu mentor, o meu tata? Será que eu estou querendo... Não. Aí ele me veio com a resposta. Você sistematiza para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam estudar. É isso que eu estou fazendo. Você, meu pai, obrigado. Então tá aqui. Essa aqui é a versão nova. E aí as pessoas ficam com aquela tara de saber sobre a Dikenga, de saber, é um tema de amanhã. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Um Nganga.
ou um quimbanda, ele traz isso no livro dele. E aí, né, ele fala sobre os ancestrais, os inquices ou os rambas. É o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar aqui sobre essas questões. Outros livros também que você vai encontrar um pouco dessa questão da Umbanda, né? É um livro que fala sobre a busca da África no candomblé. Então ele tem uma parte aqui que ele fala dessa questão do passando pelo caminho do Calundu, falando, chegando na Cabula, ele faz um histórico do Calundu a Macumba. É interessante você ler, é uma visão importante que te explica, te tira várias dúvidas. O que eu mais ouço dos meus alunos no programa de mentoria é: caramba, agora estou entendendo aquilo. Porque eu uso a minha experiência acadêmica para tentar pegar aquela dúvida do cara. Olha isso aqui é por causa disso. E você começa a simplesmente a fazer com que as coisas fluam e as coisas possam andar, a pessoa possa entender o que está acontecendo. E o livro do José Benítez, né, também é uma pessoa também de terreiro. José Benítez, se eu não me engano, ele é o GAN, né, historiador, e ele traz aqui uma série de questões aqui também sobre, ele fala aqui, né, ele tem uma parte que ele fala aqui, ó, a população, ele fala da população negra, ele fala justamente dos negros que viviam no Rio, lá no começo do século. Ele fala, ó, os bantos no Rio de Janeiro, ele fala sobre os bantos no Rio de Janeiro. Então é importante você entender isso, porque você vai começar a entender algumas falanges, você vai entender algumas falanges. Gente, estudar história, você vai entender Umbanda, vai entender Macumba, né, e você vai entender isso. Então, é colocar isso. Esse não é o lado acadêmico para tornar algo, né, difícil, não. É para você fazer, você refletir e você sair do mundo, daquele mundinho só da psicografia, não desmerecendo a psicografia ou do achismo. Né? Por que você tem tantas variações na Umbanda? Esses livros explicam, são livros excelentes para que você possa entender isso. E por último, quero deixar com vocês aqui, ó, eu ia mostrar ontem, ele estava ali escondido numa bagunça ali, o Kitabo, né? A primeira parte do Kitabo, ele fala do Moió, então ele é muito importante para você entender o que ocorre na Umbanda. O que ocorre na Umbanda. Aí você começa a olhar que não vai ter fundamento na Umbanda de você querer ficar com as suas entidades atuem como igual ao orixá de Yorubá. A entidade na Umbanda, ela vai ter a característica, o comportamento do inquice. Aí você tem que entender a questão do inquice. O inquice é o receptáculo, alguns colocam o inquice como a divindade, mas o inquice é aquele receptáculo onde você coloca, né, como se fosse uma imagem, onde você coloca a força. Se você procurar lá o inquice, você sempre vai ver os bonecos, umas coisas de madeira, onde você coloca, onde o quimbanda, o ninganga, o ndoque, onde ele coloca toda essa questão. Por que eu estou falando esses nomes? Quimbanda, falando Quimbanda, o Niganga, né? Por quê? Porque você poder ter atento. Aí eu vou mostrar aqui, eu gosto de falar essas coisas e mostrar onde tem. Que aí mostrar o porquê. Porque senão as pessoas ficam achando que você está inventando. Você está inventando, né? Você está colocando nomes que não existem, né? Eu acabei de marcando aqui a página aqui que eu tinha colocado, porque eu estava ansioso para mostrar isso para vocês. E aí, acabei desmarcando a página. E aí, o que você tem que entender? Cláudio, você está me dizendo, então, que a dificuldade do médium de Umbanda hoje entender, né, o que é aquela manifestação, quando assim, toca para Ogum, toca para Oxóssi, toca para Xangô, ele não consegue entender aquela manifestação, porque ele fica esperando que o comportamento daquela entidade, aí já vou complicar vocês, daquele bacuro, né? Bacuro significa báculo, ou bacuro é um ancestral divinizado, é um antepassado divinizado, já vai anotando isso, que ele tem um comportamento diferente, ele não vai se comportar igual. O Xangô, ele não vai se comportar igual o Xangô, ele não vai se comportar igual. E aí, você começa a ter essas diferenças. Deixa eu procurar aqui, que eu fiz aqui. Pronto, aqui, ó. Em Angola, você vai chamar Ndoque, Niganga ou Quimbanda. No povo Lunda, que também é um povo banto, você vai chamar de
Tarre. E Congo Cambinda, essa pessoa com o sacerdote, vamos assim, essa pessoa que tem o dom de evocar as entidades espirituais e entrar em transe, lá em Congo Cambinda é o Ninganga. Em Benguela é o Tachimbamba ou Vimbanda. Angola, né? Indoque, Ninganga ou Quimbanda. No Kitabo ele explica isso. Aí você vai pegar o Kitabo, vai olhar o primeiro, né? Você vai olhar o Kitabo e vai começar a entender isso. Aí você começa a entender. Cláudio, mas como assim? Onde é que tem esse livro? Tal? Tem pessoas. Aí você vai começar a entender a Umbanda que você está vendo. Como eu falei ontem aqui, tem um vídeo da década de 70 de um Quimbanda trabalhando em Angola, né? E ele falando que ele cura os males da mente, do corpo, do espírito, do emocional. Ele faz o trabalho de Umbanda. Então começa a notar isso. E aí, o médium hoje tem dificuldade de começar a entender, porque ele não entende, o médium não entende, o médium não consegue entender aquela manifestação. E aí ele fica preocupado, tá? Ele fica preocupado. Né? Tá aí nos assistindo aí, o pessoal da Fraternidade Aldeia Caboclo Pena Branca. O pessoal fica assim, ó, me diz um terreiro bom no Rio de Janeiro. Já vou avisando, eu falo logo, ó, vai lá para a Fraternidade Aldeia Caboclo Pena Branca, vai lá, né? Vai lá que vocês vão ser bem recebidos. Eu tenho alunos meus que fazem mentoria, que foram lá e foram muito bem recebidos. Eu tenho uma filhada também, uma amiga também que está indo para lá, tá indo lá conhecer a casa. Então, o pessoal aí, deixa eu fazer aqui, não é propaganda não, mas deixa eu fazer aqui meus parabéns aí, o pessoal da Fraternidade Aldeia Caboclo Pena Branca aí. É uma referência de macumba para mim. É uma referência, né? Eu tenho a casa que eu faço parte, mas eu evito falar da casa que eu faço parte aqui, se fica parecendo que eu faço propaganda para a casa que eu faço parte. Quem sabe qual é a minha casa, então tá tudo certo. Quem não sabe, não sabe, né? E aí, voltando lá. Entidades Banto. Vamos falar, mas aí quais são as entidades Banto e tal? Aí você primeiro tem que começar o seguinte: o povo Banto não vai falar o Ludomari, ele vai falar Zambi. E aí já começam as confusões. Por quê? Porque às vezes nós temos um sincretismo Banto e Urubá. Vou dar um exemplo de um sincretismo. A gente se preocupa muito com o sincretismo com a Igreja Católica. A gente tem que combater esse sincretismo que às vezes nos atrapalha, que às vezes quer apagar a nossa cultura. Tá? O problema do sincretismo é quando ele quer apagar a nossa cultura. E aí, você tem um sincretismo que tem um ponto que diz assim, ó: Zambi é pai, Oxalá é filho. Olha só, Zambi é pai, Oxalá é filho. Zambi no Pongo, né? Calunga, né? Catudamaru é o nome, né, atribuído a Deus pelo povo Banto. Então você já começa por aí. O povo Banto você vai ter, né? Você vai ter, abaixo de Zambi, lá no povo Yorubá você vai ter o Ludomari. E pela filosofia, pela cosmogonia, vou evitar falar da cosmologia Yorubá para não confundir. Então, lá na cosmologia Yorubá, você tem o Ludumari e você tem os orixás. E aí nós invadimos os orixás dentro da Umbanda, e isso acaba atrapalhando um pouco a cabeça do médico, que às vezes o médico fica ali meio sem entender essas manifestações. Tá? E aí, a gente começa a entender, né, que você tem essa divindade incognoscível, aquele que você não consegue nomificar, personificar Deus para o povo Banto. Incognoscível, você não consegue, tá? Você não consegue. E aí você começa a entrar em parafuso, né? Porque a visão eurocristã, eles personificam Deus, né? Personificam Deus. O povo Banto não acontece isso. Então você tem, né, os nomes de Deus. Você tem Zambi-Nimpungo, que é o grande criador. Zambi-Nimpungo também, ele é chamado também de Calunga, porque Calunga é o mar sem praia. Calunga, né, quando você olhar de Kenga, Calunga ela vai estar
a calunga. Vou pegar aqui um desenho. Né? Visto de professor, se eu tivesse na frente de um quadro, eu estava desenhando. Debaixo da linha da calunga, você tem um mundo espiritual. Então é onde Zambinipung coloca a mão e faz aquela massa. Então é a praia. Né? Por que a calunga ela também é vista como uma questão do lugar de cemitério? É onde você retorna para a grande massa, onde Zambinipung vai colocar a mão para ordenar aquilo tudo. E aí você vem na terceira apresentação de Deus, do Ser Supremo para os bantos. Katadu Mará, né? Katadu Mará. É aquele que mantém a forma do caos, né? Então ele é o grande ordenador. Então um Zambinipung é o grande transformador. Ele também é aquele, né, que atua na área da criação, né? Que é Calunga. Quem atua na área da criação é a Calunga. A Calunga, quem conhece de quem vai ver que quando você volta do mundo espiritual para o mundo físico. Por isso que a Calunga na Umbanda é tão importante. E as pessoas não sabem o significado da Calunga. Então é onde que a matéria vai atuar. Pum, você nasceu. E aí você tem, por quê? Porque a mão de Zambinipung está ali, ó, movendo aquela massa. E Katadu Mará, ele faz a grande ordenação para que tudo possa ser mantido como está. Né? Para que eu possa nascer, a cada dia que passa, eu possa ter o mesmo rosto. Né? E aí você começa a ver essas questões. E aí um outro erro que a gente comete, a gente não conhece então Deus dentro da filosofia, da cosmogonia, do cosmograma banto, isso dificulta a gente. Né? A gente tem um pensamento todo cristão. Tem gente, né? Tem gente que acha que Oxalá é Deus. Tem gente que na Umbanda não conhece quem é o Ludomar. Ele não conhece a tradição. Ele não conhece a tradição. Cadê o livro? Cadê? Vai dar uma olhadinha lá na mitologia dos orixás. Dá uma olhadinha na mitologia dos orixás. Aí você vai começar a entender algumas coisas. Porque tem gente da Umbanda que não conhece. A galera mais nova, desculpa, a galera mais nova, tem galera mais nova que não conhece. Aí você vem para uma ramba. Né? Mahamba é plural de ramba. Ramba, o que significa? Ramba é a divindade. Ramba é a divindade. Aí eu vou fazer uma comparação que ela não é correta, mas ela vai ser adequada para esse momento. Quando eu falo ramba, eu falo em Kisse, né? Eu estou dizendo que é como se fosse o orixá. Só que tem que tomar cuidado. Para o povo banto, quando eu falo, por exemplo, eu vou pegar os mais famosos. Quando eu falo, por exemplo, Zazi Luango, né? Ele é o próprio trovão. Zazi, aí vocês vão encontrar algumas coisas assim, Zazi é Xangô. O povo banto chama Xangô de Zazi. Só que tem um detalhe, quando eu falo pro povo banto, quando eu falo Zazi Luango, pro povo banto, né, que é uma rama dos raios, dos trovões, né? Ele é considerado o esposo de Buburucema, ou seja, Buburucema é uma rama dos ventos da tempestade, olha só, né? É aqui que vai aparecendo, vai refletindo. Se tiver dúvida, depois você me manda mensagem que a gente vai te fazer esse nó aí. Zazi Luango representa a lei, ele representa a ordem, a justiça, ele é o patrono, ele representa os governantes, os carrascos, os juízes. Só que quando o povo banto fala Zazi Luango, ele está se referindo ao próprio trovão. Mas o que tem a ver um trovão? O que um trovão tem a ver com um governante? Ou seja, já reparou que tem governantes, quando eles param para falar, todo mundo, quando eles vão falar, todo mundo para ouvir. Todo mundo para, entendeu? Todo mundo, atenção, por quê? Porque ele parece o trovão, ou seja, para o povo banto, quando o povo banto ouve a história assim, não, porque Xangô foi o rei de Oió, ele foi lá, ele fez isso, ele pisou na terra, tal. E aí por isso que você vai encontrar algumas confusões na Umbanda. Para o povo Yorubá, Xangô pisou na terra, ele tem lá, se vocês procurarem alguns programas históricos, vocês vão ver que tem lá o local onde Xangô, né, passou
Tem um dos mais recentes que eu vi foi no programa Sankofa. Lá o cara tem lá tudo direitinho de Xangô, você pertenceu a Xangô e tal. Só que você não pode comparar Xangô a Zazi Luango. Por quê? Porque Zazi Luango, para o povo banto, é o próprio trovão. Então o povo banto, quando ouve a história de Xangô, fala assim, então esse Xangô aí foi alguém que conseguiu, né, se expressar tão bem quanto o raio. Ou seja, quando ele falava, todo mundo ouvia. E aí o povo banto fala assim, eu tenho um cara aqui também que faz isso. Aí tem uma pessoa também que conseguiu, pisou na terra. Ele fala assim, essa pessoa, ela é filha de Zazi. Ela tem os atributos de Zazi. Entende? Mas ela não chama... E ela até fala, essa pessoa é filha de... Ela tem os atributos de Zazi. Né? Mas ela não é Zazi. Porque Zazi... O que é uma ramba? Uma ramba, ele é uma expressão completa e total da natureza. Então, quando eu falo, por exemplo... perdão, Catendê não é Ossan. Existe a lenda de Ossan, mas Catendê, qual é a expressão da natureza que representa Catendê? São as folhas, o poder curativo, o poder envenenador. É a própria natureza fazendo a sua medicina natural, as suas transformações químicas, as suas transformações farmacêuticas. Tá? E aí, você começa a ter tudo isso. Tá? E aí você começa a entender o seguinte. Por isso que você tem essas confusões, que as pessoas... Porque às vezes as pessoas estão falando do orixá, mas estão usando um raciocínio banto, e às vezes estão usando um raciocínio banto e estão falando do orixá. Um dos meus papéis no programa de mentoria é fazer com que as pessoas lentamente adquiram o pensamento banto. Outro exemplo, quando a gente fala assim, Mutalambô, tá? Mutalambô tem muito a ver com a caça, né? É Oxóssi, vamos falar que Mutalambô é Oxóssi. Não. Mutalambô não é Oxóssi. Oxóssi é Oxóssi. Mutalambô, ele é a própria flora. Ele que regula o ciclo. Ele é o ecossistema. E aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar dentro do povo banto pessoas bacuros. O que são essas pessoas? São bacuros, ou seja, são ancestrais divinizados, são pessoas que conseguiram desvendar, por exemplo, os segredos de Mutalambô, os segredos da floresta, os segredos da caça. Ele descobriu, né? Então, quando fala assim, no Mutalambô, então é uma pessoa do povo banto que ele descobriu. Aí você tem que entender. Cadê um livrozinho que eu mostrei ontem, que está ali, África Banto, que você vai começar a entender onde o povo banto se localizava quando ele migrou do norte da África para o resto da África. Aí você vai começar a entender o porquê que o povo banto fala, por exemplo, Mutalambô não é Oxóssi, Mutalambô, e aí Mutalambô é a própria, né? Ele é o próprio ecossistema. Ele é a própria prosperidade da floresta. Ele é a própria provisão de alimentos que a floresta dá. Então, ele é o próprio conhecimento que tem, onde tem caça farta, em que momento eu posso caçar, em que momento eu posso pescar. E aí o povo banto começa a ver o seguinte: existiu um homem dentro da sua linhagem, tá? Existiu um homem dentro da sua linhagem que conseguiu desvendar os segredos de Mutalambô. Esse homem, ele se torna aquele que chama de um bacuro. O que é um bacuro? É um ancestral divinizado. Então, às vezes, você olha para um falangeiro, um falangeiro de Oxóssi, um falangeiro de Ogum. Ele é Oxóssi, então fala assim, ele é Oxóssi, ele é Ogum. Não. Ele é um bacuro, ele é um ancestral seu divinizado que descobriu os segredos de Mutalambô. Ou ele descobriu os segredos de Cafundegi. Quem é Cafundegi? Aquilo que o Yorubá vai chamar de
Obaluayê. E Cafundegi, a pessoa, né? O que é Cafundegi? É a vida e a morte na própria natureza. E aí Cafundegi, dentro do povo banto, ele é considerado que ele é o filho primogênito de Entoto. Quem é o Entoto? É a terra. E a terra, ela passa por processos de vida e de morte. Plantas morrem, plantas... Então você tem que... o pessoal antigo sabia isso. E sabe isso. Isso é uma transmissão oral. Hoje em dia isso já começa a ser colocado. Isso você não vai encontrar, gente. Olha outra coisa. Não adianta querer me perguntar que livro tem isso, que você não vai ter que encontrar esse livro, não. Você tem anotações que são passadas dos mais velhos para os mais antigos, e com o tempo a gente vai revelando. Então, Cafundegi, ele é o próprio conhecimento da vida e da morte. Ou seja, existiu dentro do povo banto um homem que conseguiu, ao observar a natureza, descobrir que planta era veneno, que planta era remédio, ou que planta podia ser veneno e remédio. Então ele tem uma grande ligação com Catendê e as folhas. Ele consegue curar e também consegue matar, ele conhece. E aí você começa a ter essas várias questões que as pessoas às vezes não entendem. Né? As pessoas às vezes querem... ficam sem entender. A pessoa fica sem entender. Por quê? Porque a pessoa, ela quer novamente, tá? Novamente. Lá no curso de Ogum com a Casa Real, né? Aquele curso gratuito, a gente até falou muito sobre isso, né? Um bandista, quando fala, vou usar o exemplo de Ogum, quando fala Ogum, ele olha para o orixá Yorubá, aí ele quer dançar como a entidade que baixa no candomblé, aí ele canta, né, para algum Megê, né, ou para algum Beramar, e se ajoelha diante de São Jorge, das imagens de São Jorge. E aí você fica confuso. Então, primeiro, aquele falangeiro, tá? Aquele falangeiro que se apresenta, né, eles são o quê? Quando a gente fala assim, falangeiro, ele não é um orixá. Ele é um falangeiro, ele é um encantado. Ele é um espírito, ele é o quê? Ele é um bacuro, ele é um ancestral divinizado que faz parte, né, daquilo que o Yorubá chama de Dilé e o povo banto vai chamar de Dinka, que é o clã. Ele faz parte, ele tem afinidade com você. Né? E aí você não vai entender, por exemplo, porque você começa a entender, quando você tem esse conhecimento, você começa a entender o seguinte, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Tá? Eu não falo de coisas que eu não vivenciei, então vou dar o meu exemplo. Tá? Vou dar o meu exemplo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Sara está perguntando aqui se os bacuras têm correspondência com os encantados. Tem uma correspondência, tá? Tem uma correspondência com os encantados, sim. Tem uma correspondência. O bacura, ele é um ancestral divinizado que você tem, né? E aí, justamente, Sara, por isso que quando a gente fala na Umbanda, que a gente, quando fala assim do orixá, a gente reconhece como força da natureza. Por quê? A gente usa o nome orixá e usa o raciocínio banto. Aí começam as confusões. Não, o orixá pisou na terra. Aí o cara, não, o orixá não pisou na terra. O orixá é a força da natureza. Mas por quê? A Umbanda, ela é de linhagem banto. Na linhagem banto, se você for falar sobre matamba, matamba não é Inhaçã. Matamba, ela tem lá uma manifestação por meio dos bambuzais. O bambuzal no bambuzal onde você tinha os ritos fúnebres. Então, Matamba é a divindade, é a Ramba, né? Por que Ramba? Marramba é plural de Ramba. Né? O povo banto, no Kibundo, o plural é dado pela colocação do M na frente. Depois a gente aprende Kibundo, né? Aí a galera quer aprender Umbanda, quer aprender Yorubá. Eu acho que ficaria mais fácil se você fosse aprender Kimbunda ou Kikongo, tá? Mas tudo bem, cada um na sua praia. Né? Aí quer falar de Kenga e não vai entender. Então,
repara que, por exemplo, olha só, Matamba, ela rege a questão também dos ritos fúnebres. Aí as pessoas falam que Matamba é Inhaçã. Quem é a grande parceira de Matamba? Quem é o grande parceiro de Matamba? Cafundegi. Aí o pessoal chama Cafundegi de Obaluaê. Olha só. Olha os ritos fúnebres aí. Mas lá no povo banto, no povo iorubá, talvez não tenha sentido nenhum. Mas no povo banto tem sentido. Matamba, porque Matamba ela é responsável por acolher os espíritos encarnados e encaminhá-los para o plano espiritual. Dentro da cultura do povo banto. Aí se manifesta nos bambuzais. Ela é responsável pela comunicação pelos dois mundos. Por quê? Porque a raiz do bambu é uma raiz muito profunda. Então eles entendem que ela se comunica com o mundo espiritual. Né? É a senhora do grande útero que acolhe todos no último momento. É Matamba que faz isso. E já que Cafundegi é o senhor da vida e da morte, né? Cafundegi é o senhor da vida e da morte. Né? Cafundegi é o senhor da cura e da doença. Tá? Ele vai se expressar por meio dos seus domínios. Ele gera temor quando ele se manifesta no seu aspecto negativo, que é a doença. Tá? Porém, é muito misericordioso. Então, repara que às vezes você vai ter entidades que elas têm... Você começa a falar, né? Vou dar outro exemplo ainda para complicar mais a cabeça de vocês ainda, para vocês começarem a ver que vocês precisam estudar pela visão banda. Né? Se eu falar para vocês assim, ó, Bamburucema, né, é a marramba dos ventos e das tempestades. Olha só, Matamba está nos bambuzais, já vamos falar quem é Ançã. Bamburucema, ela é a marramba dos ventos da tempestade, das grandes transformações. Ela também anda com Cafundegi, ela acompanha, ou seja, as grandes transformações também trazem cura e doença, e morte e vida. Né? Nós estamos passando por um momento agora de ventos e tempestades. Olha aí a doença sendo transmitida pelo vento. Né? E aí ela governa o quê? É aquela força da natureza que muda repentinamente. Você está num lugar, daqui a pouco do nada vem uma tempestade. E aí, quando vem uma tempestade, o que vem junto? Vem um trovão, vem Kenzans e Luango. Aí a pessoa vai falar, mas Bamburucema Inhaçã é Matamba ou Bamburucema? Nem uma coisa nem outra, não compara, não dá para comparar. E é por isso que às vezes as pessoas usam. O que a gente fez? A gente pegou características de Matamba, botamos em Inhaçã, pegamos características de Bamburucema, botamos em Inhaçã, e uma outra característica também de uma outra entidade que é Gaiango. Gaiango, ela é a senhora dos rios turbulentos, ela é a marramba que domina o fogo profundo, é a das fortes emoções. Ela representa a força feminina que não se subordina a nada. Aí muitos vão falar que Gaiango é Obá ou é mais uma característica de Inhaçã. Entendeu? Então, comece a reparar que quando nós, aí o tema de ontem, quando a Umbanda, quando a Macumba, né? Cabula, Macumba, Umbanda. Quando a Macumba se tornou Umbanda, ela começou a perder, aí começou a entrar ideias kardecistas. Aí na década de 90 piorou ainda, começaram a inventar orixá, não vou nem entrar nesse âmbito, né? Porque se vocês pegarem as sete linhas da Umbanda, se você reparar os falangeiros das sete linhas da Umbanda, ele bate certinho com os principais marrambas. Os principais marrambas, vou falar para vocês aqui, né? Os principais marrambas, você tem Zumbarandá, Lambadilê, Dandalunda, que não é Oxum e nem Iemanjá, Vangira, olha aí, Vangira, tá? Vangira, Caitumba, Intoto, Quitembo, Aluvaiá, Incoce, Macumbe, Mutalambô, Cabila, Terecompeçu, Minagangê, Catendê, Cafundegi, Matamba,
Angorô, Angoromeia, Bamburucema, Zanziluango, Gaiango, Quisimbe e Vunge. Quando a gente perdeu isso, quando nós perdemos isso, né? Porque aí a cabula, a macumba antiga preservava isso, aquela macumba mais antiga, só que ela começou a ser modificada, tá? Tô aqui, deixa eu botar o óculos aqui para ler uma pergunta aqui no Instagram. Marramba não, marramba você vai falar assim, mas você escreve com H. M-A-H-A-M-B-A. M-A-H-M-B-A, tá? Tive que botar o óculos para ler, tá? Porque eu já sou um ancião. Daqui a pouco eu tô sendo vacinado, ó, que eu tô deixando agora a barba branca, para ver se as pessoas param de pensar que eu sou garoto novo, que eu não sou garoto novo não, tá, gente? Isso é da década de 60, dá licença. Vamos lá. E aí, por que acontece essas brigas das pessoas ficarem... Ah, mas orixá é força da natureza ou não é força da natureza? São povos que vieram da África que têm cosmogonia semelhantes, tá? Mas o Marramba, ou quando chama de Inquice, ele é visto como uma manifestação da natureza. E essa manifestação, às vezes, vem através de alguns encantados. Quando você pega a cosmologia iorubá, esse cara teve uma história, esse cara pisou na terra, você vai encontrar os itãs de Ogum, os itãs de Oxalá, você vai encontrar os itãs de Xangô, os itãs de Exu, você vai encontrar os itãs. É diferente. Quando você vai para o povo banto, o que você vai ter? Você vai ter o Bacuro. O que é o Bacuro? Tá? O Bacuro, ele é um ancestral divinizado. É alguém que, quando pisou em terra, um homem ou uma mulher, tá? No meu idilé, de frente, eu tenho 3 Bacuros. Quem se manifesta como o Bacuro principal chama-se Pai Benedito do Cruzeiro das Almas. Ele é o Bacuro principal ali, para mim. E eu tenho mais 2 Bacuros, mais um Bacuro de aspecto feminino e um Bacuro de aspecto masculino. Então, para vocês entenderem isso, aquelas pessoas que já viram manifestação de Pai Benedito Cruzeiro das Almas. E aí, então, o que é um Bacuro? Ele é um ancestral divinizado da sua linhagem familiar, tá? Que pode ser um homem ou uma mulher, que ele, na jornada de vida dele, tá? E aí, por isso que você tem que entender sobre a Dikenga, que quando você entender a Dikenga, você vai entender. Amanhã você vai entender, né? Que na trajetória de vida dele, né, ele conseguiu atingir um grau de espiritualidade, colocando-se o quê? A serviço da humanidade, daquela comunidade. Tá? E aí ele passa, tá, a ser o representante daquilo. Por exemplo, Pai Benedito do Cruzeiro das Almas, ele é um Bacuro de Incosse. Ele foi um guerreiro. E aí, como é que você sabe isso? É aprofundar. Quando você aprofunda, você tem que aprofundar. Todo mundo fala que aprofundar, mas aí quando a gente ensina a aprofundar, ninguém quer. Porque é difícil, é chão de terreiro. Então, o Bacuro é alguém que, profundamente motivado, na sua época, se colocou a serviço de Nzambi Numpungo, de Deus Supremo. E aí, é um homem ou uma mulher que identificou uma necessidade humana e aí ofereceu seu suor, seu intelecto, suas emoções, seu tempo, e encontrou soluções para aquilo. Então, quando você ouve, por exemplo, vou lá em Ogum agora, vou lá no povo Urubá. Quando você ouve que Ogum, ao descobrir a forja, descobrir as ferramentas, deixou a sua casa sem portas e sem janelas, para que o homem pudesse ver como as ferramentas eram feitas, é isso que Ogum é um Bacuro. Por isso que quando o povo banto olha para lá e ouve o Itã de Ogum, dá uma procuradinha nos Itãs de Ogum, tá aqui dentro, ou então vai lá e faz lá o nosso curso lá nos caminhos de Ogum, ou faz, né, tem um que é o gratuito, Ogum, trabalho, guerra de devoção, e tem os caminhos de Ogum. Lá eu explico isso para vocês. Tem lá. Lá eu estou utilizando o quê?
Em alguns momentos eu utilizo a visão Yorubá, em outros momentos eu utilizo a visão Banto. Aqui eu estou utilizando a visão Banto. Então, quando eu ouço a história aqui, Ogum, quando eu ouço uma história de Ogum, por exemplo, quando contei isso com um aluno hoje, mais cedo na mentoria, né, que Ogum, um dos itãs de Ogum, Ogum manda botar Mariô na casa de um homem que estava sendo explorado pelos seus patrões, pelas pessoas ricas da cidade. E aí, Ogum manda ele fazer isso. Tem toda uma problemática, Ogum manda ele fazer isso, aí ele fala assim, pô, ele vai lá e faz. Ogum vai lá e cumpre a promessa para ele. Ogum transformou a vida daquele homem. Para aquele homem, da vida daquele homem, lá na frente, Ogum é um Bakuro, é um ancestral divinizado que transformou a vida dele, né? Então, é alguém que, o Bakuro, o ancestral divinizado, é alguém que conseguiu, através da influência de uma ramba, ou seja, cara, as pessoas têm que me ouvir, as pessoas têm que prestar atenção, eu tenho que ser forte. Quando eu falar, as pessoas têm que parar para me ouvir. Eu tenho que ser como o Zazi, eu tenho que ser como o Trovão. E aí a pessoa entra nisso. Eu tenho que ser como Encosse, né? Eu tenho que ser como Encosse. Eu tenho que dominar o Encosse, né? Ele domina, o Encosse, ele é a própria forja, tá? Encosse é aquele que faz, olha só como é que Encosse é importante, ele é aquele que impulsiona a humanidade. E às vezes, essa impulsão que Encosse dá na vida das pessoas, ela não é pacífica, ela não é concordata, pois a humanidade precisa se forçar. Então, às vezes, Encosse, ele expressa no mundo por meio do fogo bruto, da questão natural. Às vezes ele se transforma, ele vem através do vulcão. Aí alguns vão falar também, Hoshimukembe, tá? Que ele é uma rama mais próximo de Encosse. Ele é a forja do metal, ele é a própria forja do metal. Tá? Ele fornece as ferramentas para o homem necessárias para que o homem possa evoluir. Então, repara que eu tenho áreas ali que o pensamento Yorubá e o pensamento Banto, eles se tangenciam. Mas eu não posso dizer que Encosse é Ogum e que Ogum é Encosse. E, pelo amor de Deus, quando você estiver tendo uma manifestação no seu terreiro, daquele falangeiro, cara, aquela manifestação é muito mais próxima do povo Banto do que do povo Yorubá. Creia nisso, porque quando você está chamando, quando você fala assim, quer ver? Teve um ponto que eu mandei pro pessoal ainda esse dia aí. Ogum, não esqueci o ponto, mas tem um ponto aí que eu mandei pro pessoal aí, quem lembrar aí depois me fala aí. Mas eu vou cantar um outro aqui que a pessoa fala assim, ó. Salve o filho de Pembapai Ogum lá no Maitá. Olha o filho de Pembapai Ogum, seu beira-mar. Olha filho de Pembapai Ogum lá no Maitá. Salve o filho de Pembapai Ogum, seu beira-mar. Ogum, Ogum Mexê. Ogum, Ogum Inhara. Ogum lá no Maitá. Saravá, seu beira-mar. Eu tô cantando por encantado, eu não tô cantando por, né? Então, quem é esse cantado? Por que a gente começou a usar Ogum? Quando a Cabula veio, né? A Cabula começou a se transformar em Macumba, ela começou a se disfarçar de algumas coisas que a Cabula, um dia, a gente para falar sobre Cabula. A Cabula teve que se transformar em algumas coisas para preservar e se proteger de algumas questões que aconteciam naquela época. Perseguições, etc. Então a Macumba veio, e a Macumba começa a ser influenciada pelos candomblés que já estavam aqui também. Mas, se você pegar questões antigas lá atrás, eles usavam um termo, por exemplo, eles não usavam o termo Ogum Matinata, eles usavam o termo Tata Matinata, Tata Rompimato, Mama Yara. Não usava Ogum Yara, Ogum Matinata. Era Tata Malê. Repara, era Tata, eles usavam o termo. Por que eles usavam o termo Tata? Porque é Banto. Aí se você tem um Tata... Aí repara, se você tem um
Tata Caveira. Né? Vou dar uma guinada aqui. Se você tem um Tata Caveira, o Exu Tata Caveira. Opa, Tata. Isso é banto. Isso é banto. Então você tem que começar a ficar esperto para essa questão. Tá? E aí você começa a descobrir uma série de coisas. Então, entenderam que o Bakuro, quando a gente fala assim, esse falangeiro, quando você toca, por exemplo, quando você tocar para Ogum, para Xangô, para Oxóssi, para Iemanjá, para Oxalá, seja lá o que for, esse falangeiro que se apresenta ali, que não é orixá, esse falangeiro, nós na Umbanda começamos a chamar de falangeiro. Porque esse cara, ele era um ancestral divinizado. Esse cara, ele era chamado lá atrás, na Macumba, lá atrás. Esse cara era um Bakuro. Esse cara era um Tata. Esse cara era um Tata. Muitos desses tatas se apresentam no terreiro como o chamado Kiala, como a entidade que dá o aconselhamento. Por quê? Por quê? Terreiro é local de aconselhamento, de guerra. Falei para vocês aqui ontem. Terreiro é posicionamento político. E aí o seu tata, quem é? O seu tata, o seu mais antigo, o seu mais velho, aquele que está em Luvemba, aquele que já é curador, aquele que já passou, já transpôs a linha da Calunga, saiu de Cala, chegou no ponto máximo. Guerreiros também envelhecem, gente. Guerreiros também envelhecem. Eu, quando tinha 35 anos, queria dar pancada em todo mundo. Pá, pá, pá. Hoje eu tô com 53, já mudou, né? Ó. Quando eu tinha 35, eu queria resolver tudo da base da briga. Né? Hoje eu tô com 53. Eu resolvo tudo no diálogo, ouvindo. Por quê? Porque existem, por exemplo, existe algo, por exemplo, que eu vou dar um pichulé aqui, algo chamado Inquita. O que é o Inquita? Lá no povo Yorubá não tem o Ajogum, no povo Banto tem o Inquita. O Inquita, ele é uma manifestação espiritual que é o inimigo da humanidade. Então eu tenho o Kufuá, que é a morte, eu tenho o Ruxaxi, que é a doença, eu tenho o Lambá, que é o conflito. O que Lambá faz? Lambá é o conflito. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Lambá está nas redes sociais. Tu escreve, pipoca doce é muito boa. Aí a pessoa entende. Por que tu não gosta de pipoca salgada? Por que pipoca salgada é ruim? Eu falei assim, pô, mas eu tô falando que pipoca doce é boa, não tô falando de pipoca salgada, não, tô falando de pipoca doce. É igual você fala assim, ó. Quando você, às vezes eu falo aqui, olha, gente, olha só. Né? Antes de ser um bandista, seja macumbeiro. Não, porque macumba é um instrumento, tal. Eu já nem discuto mais. Porque a pessoa não conseguiu compreender. É lamba. Porque lamba é o conflito, é o Inquita, é a entidade espiritual, é a manifestação espiritual que gera o conflito, estimula o não diálogo, estimula a briga, estimula o orgulho, a arrogância. Então, atualmente, eu não ia falar dos Inquita, não, eu ia falar só dos Mahamba, mas, ó, os Inquita, ou seja, o que é o Inquita? Né? O que é o Inquita? São forças espirituais que atuam em oposição aos Mahamba. Então tem o Mahamba, eu tenho os Inquita, eu tenho os orixás e tenho os Ajogum, se eu não me engano, é Ajogum. Tá? Então esses são inimigos da humanidade, eles foram criados também por Zambinipungo. Tá ali. Eles criam obstáculos, porque na visão, tanto na visão Banto quanto na visão Yorubá, Deus não é aquele cara que fica se metendo na tua vida, não, tá? Ai, meu Deus, ele não se mete na tua vida, não. Deus, ele não tá, Deus, acredita, tá na visão Banto, Zambinipungo, tá pouco se lixando se você vai fazer suas orações ou não. Tá? Ele tá nem aí, ele não precisa das tuas orações. Tá? Então não vou nem falar isso para você não ficar aí magoadinho, triste comigo. E aí você tem Kufa, que é a morte, que é o Inquita, o Ruxaxi, que é a doença, Lamba, que é o conflito, Mukiba, que Mubica, que é a escravidão, Kibululukuto, que é o azar, que é a perda, né? Kilogo, que é a maldição. Se você parar para ler Kitabo, você vai ver que o povo Banto fala que uma das maneiras de você morrer é você ser amaldiçoado. Tá? Kusubular, que é a paralisia, né? Nizugo, que é a angústia, o Lokelu,
que é considerada magia negra, né? É a magia que te gera, é a magia que te gera ilusões, né? A magia que faz você, né? Ela te seduz e te coloca em caminhos confusos, né? Tu fica seduzido ali. Então repara que se você não tem conhecimento, aí você não tem conhecimento da cultura banto, aí você fica enrolado, tá? Você fica enrolado nos teus pensamentos, tá? Vamos lá, que eu acho que aqui no Instagram daqui a pouco vai cair aqui. Se cair, a gente... se cair, eu tento voltar aqui. Aí não vai ficar gravado, porque eu também acredito nessa questão, né? Exatamente, né? A correlação entre orixás e inquices, o pessoal da Fraternidade Aldeia Caboclo Pernambuco está colocando aqui. A correlação entre orixás e inquices é muito complexa. As pessoas acham que é só comparar esse aqui a esse, e não é isso, tá? Não é uma questão, não é tão simples assim, não. Vamos lá. Tá? Vamos lá aqui, ver se tem alguma pergunta aqui para a gente ir encerrando. Lembrando que nós temos nosso programa de mentoria, o programa de mentoria do Quilombo das Almas, tá? Programa de mentoria do Quilombo das Almas. E aí no programa de mentoria eu desenvolvo tudo isso mais a fundo, porque aí nós temos aí 4 encontros via vídeo, tá? E nós temos aí também, você pode passar aí durante os seus 30 dias aí de mentoria, né? No período de 30 dias você tem 4 encontros comigo via WhatsApp, né? Ou chamada de vídeo, WhatsApp ou no Google Meet. Isso em grupo ou individual. E quando é individual também tem esse processo. Eu envio todo o material de leitura. Material de leitura, obrigatória leitura, é o Caibalion, o Kitabo e a Morte Branca do Feiticeiro Negro. Né? São materiais de leitura obrigatórios aí, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Como eu não tenho uma assessoria de imprensa aqui, gente, às vezes vai passar alguma pergunta, depois eu vejo aqui, eu prometo responder aí. Tá? Muito boa noite aqui. Boa noite, obrigado Renata, obrigado Solange também está aí, obrigado pessoal que vem chegando. A Carmen, né? Manifestação de algum que recebo, confirma o que você está dizendo, algum MG. Isso, beleza, tá? Tem essa questão. Os caminhos de algum na casa Mironga de Preto Velho, obrigado por ter feito o curso. Olha, você pode ter, a Carmen está perguntando se ela pode ter 2 bacuros. Sim, você pode ter bacuros, aí você tem que ver qual é a ordenação deles, tá? E é isso porque também essa visão do povo banto é que às vezes pode explicar por que algumas casas um Exu está mais de frente, porque talvez ele seja seu bacuro. Então pode acontecer isso também, tá? No meu caso, por exemplo, o Exu Capa Preta é muito presente também, tá bom? Para entender realmente, o pessoal da aldeia do Caboclo Pena Branca, para entender a cosmogonia, precisa entender primeiro os ossais. Então, assim, é muita coisa. E as pessoas acham que vão assim, ó. E não quer estudar. Cara, né? Quantos livros eu citei aqui? Né? E eu estou falando de cultura banto hoje. Né? O dia que eu parar para falar de cultura banto, cultura urubá, acho que o computador funde aqui. Né? Essa questão de cultuar o Obá na Umbanda né? Cada casa é uma casa, tá? E aí vamos lá. Os bacuros têm correspondência com o encantado, às vezes um pouquinho sim. Por isso que na Umbanda tem essa questão, tudo que eu explicando aqui agora, que você vai ver que a Umbanda tem essa correlação com força dos orixás, tá? Carinho sempre com o pessoal da Pretendente Caboclo Pena Branca, meus alunos aí. Aí, o Jorge também tá assistindo aí, Jorge Saravá, meu camarada Jorge Escrito também tá assistindo, tá aí, obrigado aí. Sheila Campos, né? Solange, Monique, entendeu? A galera tá aí. É que eu não consigo ver tudo aqui, entendeu? Um dia ainda vou ter um assessor, vou ter uma assessoria de imprensa, que aí eu vou ficar aqui, a pessoa vai ficar aqui, eu vou, fulano, entrou Beltrano. Mas obrigado aí, pessoal, aí, o Alex Corrêa lá, que ela é o babalorixá lá da Fraternidade Aldeia Caboclo Pena Branca. Também está aí nos assistindo. Jorge Escrito também, meu amigo, também entrou aqui. Minha aluna, a Tiele, também está aqui. Veridiana lá, mãe do Ravi. Veridiana, assim que passar aí a pandemia, nós vamos batizar o Ravi. Luciene também está aí, minhas alunas. Meus alunos estão aí de peso aí. Obrigado aí por essa participação de vocês aí.
vai compartilhando aí, tá? Vai compartilhando aí que a gente tá junto nessa questão toda aí. E aí, gente, o que eu quero com essa aula de hoje, né? Eu quero que a sua cabeça funda mesmo, que a sua cabeça entre ali e você comece a questionar. Por que eu tenho manifestações? É óbvio, se você tem um terreiro onde o seu pai e sua mãe de santo tem uma pegada vinda, por exemplo, do candomblé, você vai ter essas explicações até bem mais fundamentadas pelo lado dos orixás, mas você vai começar a entender porque aquela pessoa ela veio do candomblé, ou ela até participa do candomblé ainda, mas ela está vivendo na Umbanda. Então ela consegue fazer essa intermediação. Eu consigo fazer essa intermediação porque eu tenho uma visão banto e tive uma criação no primeiro terreiro de uma visão banto, sempre estudei a visão banto e várias confirmações pelo lado banto, tá? E aí você vê essa questão. O que acontece é que às vezes você tem um vácuo de pessoas que não tem, aí fala assim, eu quero resgatar, vamos resgatar uma Umbanda antiga, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse resgatar uma Umbanda antiga. Quer resgatar de onde? De onde você veio? Você quer resgatar o quê? De onde você veio? Primeiro, de onde você veio que você quer resgatar o quê? Quem é o... Aí eu pergunto, ontem eu perguntei, né? Quem é o seu mais velho? Hoje eu pergunto, quem é o seu Bacuro? Quem é o seu ancestral divinizado? Quem é esse ancestral que responde por você, tá? Aí tem uma pergunta aqui, se hoje é possível cultuar a Umbanda e as 7 linhas desassociando o orixá e trazendo os inquices. Não é que você precisa trazer os inquices. Olha o que acontece. Você pode falar Ogum, você pode falar Xangô, você pode falar Oxalá, você pode falar Oxóssi. A minha proposta não é essa, deixar não fala nunca mais Oxóssi, fala Mutalambô, não fala Ogum, fala Incosse, não é isso. É você ter o raciocínio, tá? É igual Exu, gente, Exu. Nós nos apropriamos do nome Exu, que é um orixá iorubá, nós botamos a entidade Exu, que está ali te ajudando no caminho, né? Nós nos apropriamos. Então, nós nos apropriamos do nome orixá. Nós nos apropriamos. Por quê? Porque é também uma forma de sincretismo banto e urubá. Você pode falar Oxóssi, não tem problema nenhum. Quando você estiver tocando, você pode falar para cantar para Oxóssi. Né? Quando você gira de Exu, olha só, gira de Exu, você pode cantar assim, ó. Ogum, o senhor me dá licença para meu Exu passar. Eu estou chamando o encantado de Ogum. Quem eu estou chamando ali? Eu estou falando que Incosse, porque Incosse anda junto com a Luvaiá. A Luvaiá é o dono das grandes estradas encruzilhadas. A Luvaiá, quando está na estrada, ele se manifesta como Mavambo, tá? Ou Mavembelê, tá? Ele é Mavambo. Então tem toda uma questão aí, você não precisa parar de chamar de orixá. A proposta não é essa. É que você entenda que aquilo é uma ramba, que aquilo é um bacuro. Você está chamando um bacuro seu. Então, você continua, né? Eu trato muito bem as 7 linhas ali, ó. Tranquilamente, eu entendo tudo que está chegando. E é por isso também que você vai entender, quando você pega o raciocínio banto também, você vai entender por que que você tem pessoas antigas que falam assim, ó, o meu tata, o caboclo tal. Hoje as pessoas querem falar muito, o orixá, e fica aqui, o orixá de cabeça. Para. Você, na verdade, você tinha o quê? Uma manifestação do seu bacuro na sua cabeça. Lá na minha feitura de Umbanda, lá atrás, quando eu comecei na Umbanda, quando eu saí do meu roncó, Umbanda tem roncó? Não, vou nem entrar nessas discussões, que as pessoas têm que ter muita estrada e comer muita farinha para poder ver isso tudo. Quando eu saí do roncó, eu saí manifestado com o Pai Benedito Cruzeiro das Almas, que é o meu bacuro. E é um bacuro de Incosse, ele tá? Fraternidade botou aqui, ó, macumba, né? É filosofia, exato. A gente tem que encarar como filosofia de vida. Se a gente encara só como religião, a gente não consegue entender. A gente fica com aquela religião fast food, né, gente? Vai no terreiro, quer incorporar e volta. Quem é meu orixá de cabeça? Para com isso. Macumba é filosofia de vida. E a Umbanda foi perdendo isso com o tempo, tá? E aí a gente precisa, né, raciocinar. Eu não vou impor para vocês nada, não vou te impor, você começa a raciocinar. E aí você aprofunda. Alguém botou uma perguntinha aqui, como é que você aprofunda? Isso é tempo de terreiro, isso é desenvolvimento mediúnico, isso é leitura,
tá? Isso é estudo. Uma pergunta aqui para a gente ir encerrando aqui. Vamos lá. Sheila, ia perguntar sobre isso. Se os bacuros podem ser nossos... Normalmente, Sheila Campos, minha amiga, normalmente o teu chefe de coroa, ele é o seu bacuro. O seu chefe, chamado chefe de coroa, aquela entidade que se... O chefe de frente, ou então alguns querem falar que é o seu orixá de frente. Ele é o seu bacuro, ele é um ancestral divinizado seu que tem um propósito com você, tá? E aí tem que aprofundar, gente. Não dá para explicar tudo hoje. Uma live aqui, já passamos 10 minutinhos. Perdi a pergunta da Veridiana. Cadê? Cláudio, quando você fala nos antagônicos, eles também são forças, essas forças têm espíritos que se ligam a elas? Sim. Quando eu falo que, assim como tem os Inquita, eles têm espíritos. Olha na sociedade hoje. Na sociedade hoje, o Inquita ele tem um antagônico aí, tá? Ele tem aí manifestações. Agora o que eu falei que é o Inquita? São manifestações espirituais, tá? Que estão aí diante de nós, tá? Então você vai ter sim, vai ter essas questões sim, tá? A Thierry botou aqui, na primeira aula de mentoria, a gente já se sente que é imprescindível. É imprescindível a gente ler, tem que raciocinar, tá? Você tem que raciocinar. Tem que raciocinar essa questão aí. Uma perguntinha aqui no Instagram. Quando entramos para Umbanda, são apresentados os nossos orixás. Na verdade, são... as pessoas falam assim, o seu orixá de cabeça. Só se apropriou de um nome. E aí, se você não tem conhecimento, se você não tem estudo, se você não tem uma pessoa que te oriente, né, você vai ficar achando que é o meu orixá de cabeça. E quando, na verdade, aquilo ali é um falangeiro, é o seu ancestral divinizado, que ele está ligado a uma divindade espiritual, então ele está ligado. Então, assim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, se você não entende direitinho disso aí tudo, tá? Bom, gente, 1h já de 10 já de transmissão aqui. Eu vou encerrando aqui. Eu agradeço a vocês aí a presença de vocês aí. Fiquei muito lisonjeado aí. A mãe Bárbara chegou agora aí, mãe Bárbara. Tô dando aqui, encerrando aqui. Obrigado pela sua participação. Também aí por ter vindo. Obrigado aí a mãe Andréa também que está presente aqui. Obrigado, meu camarada Jorge Escrito. Obrigado, pessoal da Fraternidade Aldeia Caboclo Pena Branca aí, o Babalorixá, o pai Alex Correia. Né? Obrigado a vocês aí por terem vindo aí acompanhar isso, né? A proposta. Amanhã nós vamos falar sobre a de Kenga, né? Eu estou fazendo uma série de lives aí também para apresentar também a questão do programa de mentoria do Quilombo das Almas, né? Nesse programa de mentoria nós temos uma série de temas que são colocados, né? Se vocês quiserem saber dos temas, né? O mês de abril nós temos temas maravilhosos, temas novos aí, que vão ser colocados aí para o mês de abril. Então, esses temas são temas importantes, temas que vão fazer com que você entenda a Umbanda, tá? Não adianta a gente ficar se degradando, a gente tem que começar a entender a Umbanda que a gente cultua. Então, vocês reparem que aqui, né, meu amigo Jorge Escrito está aqui, meu amigo pai Alex de Oxalá está aqui, mãe André está aqui, mãe Bárbara está aqui, outras pessoas também que são dirigentes de casa. Fico muito feliz de verem vocês aqui. Alunos que são de vertentes diferentes de Umbanda, né? Então aí agradeço mesmo. É isso, né? Nós temos que trocar a folha. Mãe Bárbara, não fica triste não, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, mas amanhã começa às 9 horas, né? Começa às 9 horas, mas eu acho que a gente tem que trazer isso. Temos pessoas de Umbanda de Almas em Angola aqui também, tem a Giovânia lá, de pessoal lá de Volta Redonda, tem gente do Espírito Santo, enfim. O importante para que nós possamos fazer é trocar folhas. Nós temos que nos respeitar, nós temos que trocar folhas, nós temos que nos comunicar mais. Terreiro, gente, terreiro não é local de balada, terreiro não é clube. Ontem eu falei isso aqui, terreiro é um local de posicionamento político, social. Você tem que ajudar a sua comunidade em volta, você tem que ajudar as pessoas que te procuram. Isso é terreiro. Então, na mentoria, nesse momento da mentoria, eu tenho buscado isso, fazer com que as pessoas possam ter acesso à informação,
Quanto mais informação que você utiliza, você obtém, você vai utilizar isso melhor, você vai internalizar. As pessoas perguntam como é que você aprofunda isso. Meditação, oração, tá? Oração e tá aqui. Então parece besteira, mas ó, falei isso ontem. Contato constante com a natureza, orações constantes, contato constante com a natureza, orações ao meu antepassado, aos meus bacuros, né? E as próprias oferendas. Então a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Como o pessoal da fraternidade do Caboclo Pena Branca falou, é uma filosofia de vida. Tá? É uma filosofia de vida. Se você olhar a forma de trabalho, por exemplo, da mãe Andréa Campos lá em São Paulo, é a filosofia de vida. Da mãe Dani é a filosofia de vida. Tá? Do Jorge Escritor é uma filosofia de vida. Se você olhar da mãe Flávia Pinto aqui no Rio de Janeiro, é uma filosofia de vida. Da mãe Bárbara de Oiá, lá em São Paulo, é uma filosofia de vida. Do pai Alex, é uma filosofia de vida. Então, eu falo para vocês que são médios de Umbanda, né? Quando eu falo, antes de ser um bandista, seja macumbeiro, é porque para que você tenha isso como filosofia de vida, de trocar folhas. A gente vai trocar folha sempre. A gente vai trocar folha sempre, isso que é o nosso objetivo. Tá? Então, o programa de mentoria está aí, quer informação, pode mandar um zap, se comunica comigo aí. Temos o curso, estou fazendo um piloto do curso de liderança e relações humanas no terreiro. É um curso que eu vou usar toda a minha experiência na área corporativa para trazer isso para a área de terreiro, porque eu mais ouço as pessoas se perdendo. É terreiro, briga em terreiro, confusões, por falta de liderança, por falta de questões de relações humanas. Acredito que futuramente esse curso possa ir para uma plataforma, tá? Assim espero. E temos aí a mentoria, então o curso de liderança de terreiro, eu vou fazer esse curso em 4 finais de semana, para a gente trocar mais ideias ali. Talvez não no formato tão adequado ainda, mas quando acabar essa questão da pandemia, vamos colocar isso presencialmente. Né? E temos também todo um aparato aí para ajudar vocês. Então, gente, é estudar, é estudar, é estudar. Né? E isso é que vai fazer preconceito se combate com conhecimento. Terreiro, quilombo, é local de resistência. Hoje as armas são outras. Hoje as armas são os livros, o conhecimento. Tá bom? Muito obrigado por ficarem comigo aqui, pela paciência. Agradeço aqui vocês. Obrigado, mãe Andréa, por indicar meu programa de mentoria, por indicar meu curso de liderança. Esse curso de liderança ele é aberto a todos, não apenas para quem é dirigente de terreiro, aberto a todos aí. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Amanhã nós vamos falar sobre a Adikenga e a sua interpretação dentro da Umbanda. A Adikenga e a sua interpretação dentro da Umbanda. Um dos pulos do gato da Adikenga é te ajudar a entender um pouquinho sobre ponto riscado. Mas ela tem questões filosóficas que são muito mais interessantes para que você possa se entender. Gente, se você não consegue se compreender, você não vai compreender macumba, tá? Fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês aí. Sucesso a vocês. Vou encerrar aqui o vídeo, vai ficar gravado. Dentro da minha filosofia de vida, esse vídeo não ficaria gravado, mas vai ficar gravado para que as pessoas possam ter acesso e compartilhar aí. Tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Sucesso, né? Vamos trocar folha, porque é assim que a gente vai conseguir superar tudo aquilo que a gente precisa para ter em nossa vida aí. Pessoal do Instagram, muito obrigado por ter vindo. Eu não uso muito Instagram e não consigo enxergar as letrinhas, então se passou alguma pergunta, eu prometo depois responder, né? Eu vou responder. E aqui também no Facebook também aí. Muito obrigado aí, tá? Pela participação de vocês. Um beijo no coração de vocês, sucesso a todos aí. Contem sempre comigo. Tchau, tchau.